Aproveitar que os irmãos já estão de pé, irmãos. Abra a sua Bíblia, irmãos. Mateus capítulo 24, irmãos. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor e Salvador Jesus. Todos acharam, irmãos? Mateus 24, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e seus discípulos em particular, dizendo: Dizei-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Grave essa palavra, irmãos. E do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos, vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados, e toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente. Então virá o amém. Senta não, irmão, que aqui eu tenho que ler em pé, não é? Então nós vamos ler lá, irmãos, 1 Coríntios. Ai, ai. 1 Coríntios, irmãos. Versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz assim: Porque se anuncio o evangelho, Paulo está falando, viu, irmãos? Anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Pois a minha exposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. É por isso, se eu faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do evangelho. Amém, irmãos? Podeis assentar. Eu li com os irmãos, por quê? Porque depois que se vocês assentam, eu ia pedir para você levantar de novo, né? Então os irmãos já estavam aí de pé, já aproveitei os irmãos. Eu quero ser grato a Deus, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor, Ele nos concede para estar na sua casa mais uma vez, para poder louvar e bendizer o nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Quero agradecer aqui o pastor João Gerardo, meu amigo, pela liberdade que ele nos concede aqui na tribuna de falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e também o nosso amigo pastor Paulo, pelo convite que ele nos faz, irmãos. Eu, de manhã, estive fazendo o fechamento da EBD em uma das nossas congregações. Não foi possível estar lá na minha igreja, porque eu estou aqui. Domingo eu não vou estar lá também. Quando eu fui falar para o pastor, irmãos, quase ele me puxa a minha orelha. Mas eu falei: pastor, já dei a minha palavra, e agora? Ele falou: não, agora você vai lá e diga que eu mandei também a paz a toda a igreja lá do Sol Nascente. Então eu estou debaixo da bênção do meu pastor, irmãos. Porque fazemos assim, irmãos. Quando nós saímos, nós costumamos avisar aonde nós estamos indo, porque nós devemos ali
obrigação de responsabilidade, juntamente com a igreja, amém? Prometo aos irmãos que eu não vou ser cansativo, irmãos, de maneira nenhuma, amém? Mas aqui, irmãos, para nós começarmos a falar, hoje é um culto de missão, nós queremos mostrar para os irmãos o que está, a ligação, irmãos, a ligação que há em anunciar o evangelho e a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem espera Jesus Cristo, irmãos? Vou perguntar de novo, irmãos. Quem está esperando a volta do Senhor e Salvador Jesus? Todo cristão, irmãos, tem o dever, a obrigação de esperar a volta eminente do Senhor e Salvador Jesus. Eminente, irmãos, quer dizer já, a qualquer momento, a qualquer hora. Nós podemos estar falando neste momento. O Senhor pode voltar. Eu espero ele dessa forma. Eu aprendi, irmãos, que quando nós ministramos a palavra, quando falamos do amor de Jesus, irmãos, em algum instante ou para alguém, pode ser a última oportunidade que estamos tendo. Porque Cristo, ele está para voltar a qualquer momento. Então, o cristão, irmãos, ele tem que estar o quê? Preparado para receber Jesus a qualquer momento. E Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Queria eu que fosse agora, irmãos, neste momento, que ele pudesse voltar para levar a sua amada noiva, a sua amada esposa, que é as figuras que representam a igreja aqui nessa terra. Porque nós somos a noiva de Cristo, nós somos a esposa de Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. E nós estamos aguardando ele ansiosamente para a sua volta. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 24, irmãos, fala, Jesus estava com seus discípulos, e alguns ali questionaram a Cristo a respeito do final dos tempos. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa, ali, irmãos, ele está falando não é de arrebatamento, é diferente. Os discípulos estão perguntando o que se sucederia no final dos tempos, não é arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, a volta de Jesus é uma coisa, fim dos tempos é outra totalmente diferente. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque se Cristo voltar agora e você ficar, você ainda tem uma oportunidade de morar no céu. Não é estranho, irmãos? Mas tem. Se Cristo Jesus voltar hoje, para buscar a sua igreja, você ainda tem uma oportunidade, uma única oportunidade, de morar no céu. De morar no céu. Por quê, irmãos? Nós somos cristãos assembleianos pré-milenistas. Nós acreditamos que Cristo vai buscar a sua igreja antes antes da grande tribulação. A igreja de Cristo que eu creio, que eu acredito, que o Senhor me prometeu, é que Ele vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Foi os versículos que nós lemos. Haverá guerra, rumores de guerra, tudo isso já está acontecendo. É o princípio, mas não é a grande tribulação. Outras linhas escatológicas pensam diferente, não é o caso, eu não vou nem trazer aqui. Não é o caso. O caso nosso que eu, você, os irmãos que estão aqui, os obreiros que estão aqui, você que é da igreja pentecostal, Assembleia de Deus, nós cremos no arrebatamento iminente de Cristo, que nós seremos transladados para o céu antes da grande tribulação. Todos nós, irmãos. Aqueles que ficarem nessa terra, aqueles que permanecerem nessa terra, aí entra, irmãos, a dificuldade. Porque se você não estiver
pregar, irmãos, essas coisas, porque é uma palavra muitas das vezes dura. Porque eu poderia chegar aqui para os irmãos e pregar qualquer achismo. Poderia dizer para os irmãos que Deus me revelou isso, que Deus revelou aquilo. Isso não é para mim. Eu falo da Bíblia, da palavra de Deus, aquilo que está escrito aqui dentro, que é uma verdade que liberta, irmãos, que é uma verdade que transforma, que é um alerta do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Se você perdeu essa esperança, eu quero chamar você nesta noite a fazer uma reconciliação com o Mestre, para que você não passe, irmãos, pela grande tribulação. Mas, irmão Eliseu, o que tem a ver missão com arrebatamento da igreja? Aí nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 9. O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto: olha, é-me posta uma obrigação. É obrigação de quem é minha, irmãos. É uma obrigação sua, anunciar o evangelho até que venha o fim. É minha obrigação, é sua obrigação, falar de Jesus, aonde você estiver, esteja no trabalho, esteja em casa, com a sua vida, com o seu testemunho, não importa. O importante é que ele seja falado. O importante é que ele seja pregado. Não importa como ele é pregado. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, irmãos, nós temos que anunciar o evangelho, porque o fim está próximo. Esse fim do apóstolo Paulo não é o nosso fim. Para eles esperavam Jesus Cristo naquelas datas, naqueles momentos da igreja primitiva. Mas Jesus Cristo, irmãos, não estava para voltar naquela data. Por quê? Porque esse evangelho tinha que ser mais anunciado. Mas eles acreditavam num arrebatamento iminente para aquela situação. Mas não era. O capítulo 24 de Mateus que nós lemos, quando os discípulos questionam Jesus, e Jesus fala para ele: olha, é preciso que o evangelho seja anunciado, para que venha o fim. Aí é o fim do mundo. Não é o arrebatamento da igreja. Quando no versículo anterior, irmãos, nos versículos posteriores, é a cena da grande tribulação. Essa cena da grande tribulação, nós não estaremos fazendo parte daquilo. Mas, quando você pega Apocalipse, no seu capítulo de número 7, você vai ler lá, vai ter 144 mil anunciando o evangelho aqui, nessa terra, para aqueles que ficarem. Vai estar aqui, irmãos. Nós já estaremos na glória. Mas os 144 mil estarão aqui. Quem são os 144 mil? Os 144 mil judeus. 12 mil de cada tribo. 12 mil. Eles estarão pregando o evangelho de boas novas, anunciando o evangelho, porque aí será, irmãos, a última oportunidade de quem estará sobre essa terra. Aí você fala: irmão Eliseu, então eu vou ficar. Eu vou esperar esperar. Você viu o que diz em Mateus 24? O que é ser a tribulação, irmãos? Você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você vai ter que ter o número da besta. Se você quiser comer, você vai ser espetado, machucado, arrancado as pernas e os braços. E aí, você vai querer ficar? Ou você que vai subir no arrebatamento, no primeiro arrebatamento da igreja? A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. Se você suportar a grande tribulação, opa, beleza. Você vai ter a oportunidade de ouvir dos 144 mil. Se você não acreditar, depois vem as duas testemunhas. A Bíblia Sagrada diz lá, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Você lê lá, que as duas testemunhas vão falar das santas escrituras para aqueles que ficarem. Mas o que vão acontecer com eles? Vão matar. Matam-se as duas testemunhas porque estão pregando a verdade. E ali diz que, olha, quando aquelas testemunhas, João diz que viu, irmãos, uma multidão de pessoas de roupas brancas, lavadas. Não somos nós ali.
Ali aqueles que padeceram na grande tribulação, que ainda negaram a besta, mas preferiram dar a sua vida literal para ter direito à salvação. Mas aí você também, vou adiantar, irmãos, porque eu estou fazendo um resumo, porque o tempo é pouco. Mas aí você não quis escutar o 144, você não quis escutar as duas testemunhas, aí vem o evangelho até o fim. A Bíblia Sagrada diz, Apocalipse, irmãos, capítulo 19, capítulo 11, que ali o Senhor enviará 3 anjos, para que esse evangelho seja pregado, para que todos na terra ouçam o evangelho de Cristo Jesus. Aí está, irmãos, a resposta de Mateus 24, para que venha o fim. A palavra de Deus diz que nós, como obreiros, nós devemos anunciar o evangelho. Mas alguns acham que Jesus só vai voltar depois que todo mundo ouvir a palavra de Deus. Não se engane, meu irmão. Jesus Cristo pode voltar agora. Você acha que todo mundo já ouviu o evangelho? Para você, você acha que todos na face da terra já ouviu o evangelho? Não. Mas Cristo não está preso nisso. Ele pode voltar a qualquer momento. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei como anda a sua vida com a sua família, com o seu esposo, com o seu vizinho, com o seu amigo do trabalho. Eu não sei, para mim também não interessa. O que me interessa é que você tenha consciência que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E se você quiser morar ao lado do Senhor, ter uma vaguinha reservada ao lado de Cristo, no primeiro chamado, como diz a palavra de Deus, que tocará a trombeta, vai soar a trombeta, e aquele que ouvir, aquele que escutar o seu nome ser chamado, será transladado, será levado da terra para o céu, e lá nós traremos e cantaremos o hino da vitória, irmãos. Mas enquanto Jesus não vem, é minha obrigação, é meu dever, falar que Jesus salva, falar que Jesus cura, falar que Jesus batiza e leva para o céu. O apóstolo Paulo está dizendo, olha aqui, é me imposto. Não é que era uma obrigação que ele tinha que fazer à força, não é esse tipo de obrigação. Essa obrigação que o apóstolo Paulo está falando aqui, é uma obrigação de agradecimento. O apóstolo Paulo fez igual o irmão Paulo falou aqui. Deus o resgatou do mundo das drogas, da criminalidade, trouxe ele para um lugar santo. Hoje ele sente a obrigação de falar do amor de Cristo, não porque ele é obrigado, é porque é um ato de agradecimento, é diferente. Não se prega o evangelho por obrigação, você é obrigado a falar, não. É um ato de agradecimento. Aí ele fala, se eu prego de boa fama, amém. Se eu prego por interesse próprio, eu tenho um galardão aqui nessa terra, como muitos têm hoje, que anunciam o evangelho, né? Como se fosse um mercado, como se fosse uma maneira de ganhar dinheiro. Para esses, o seu fim está reservado. Mas o que importa é que nós anunciamos o evangelho de Cristo Jesus. Arrebatamento é uma coisa. Eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou estar falando. O arrebatamento, que eu creio, é um arrebatamento eminente. Ele vai acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. A Bíblia Sagrada só tem uma passagem que fala que Jesus teve pressa. Só uma. Os irmãos sabem? Onde está escrito que Jesus teve pressa? Vocês lembram de Zaqueu? Ele estava onde? Só tem uma passagem. Jesus não tinha pressa para nada. Mas quando se trata de salvação de alma,
Porque, irmãos, o inimigo ele tem levado as almas aí, ó, tem levado muitos à droga, à cachaça, à bebedice, à destruição de família. Quando Zaqueu estava lá em cima daquela árvore, ele falou o quê? Desce, não foi? Desce, mas não foi só desce, desce depressa. Porque hoje, não é amanhã, não é depois, porque hoje, não é amanhã, é hoje. Porque hoje está chegando salvação em sua casa. A única pressa que Cristo Jesus tem, irmãos, é de salvar a alma. É de tirar as almas da mão do adversário e trazer para a sua casa. Essa é a pressa que Jesus tem. E essa pressa está incumbida a mim e a você. De anunciar esse evangelho, porque ele nos salvou, ele nos resgatou. Então nós temos que dizer a este mundo que Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele liberta e ele leva para o céu. Aí depois, irmãos, que houver o arrebatamento, que eu quero e luto por isso, para ir no primeiro chamado, que eu não quero ficar. Se tem alguém aqui que quer ficar, se prepare que o negócio não é bom. Se você for ler a Bíblia Sagrada, a coisa é feia. Mas se você quiser subir no primeiro chamado de Cristo, que é o arrebatamento invisível, que isso não vai vir. Quando ele vem, já é no segundo, que ele vai se mostrar. O primeiro vai ser no... Seremos arrebatados. É como o relâmpago que nasce no ocidente, põe no oriente. É como piscar de olhos. Não é assim? Será o arrebatamento? Você quer subir no primeiro? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque o único que pode garantir lugar para você lá é Cristo. O único. O único que pode garantir lugar para você lá é Cristo Jesus. Não me interessa se você é bom, se você não faz mal a ninguém, se você é um bom pagador, porque tem que ser. Se você é um bom pai de família, você tem que ser mais do que uma obrigação. Isso não importa. Não importa você pegar todo o seu dinheiro e dar para os pobres. Não. O que importa é você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida para ter direito ao céu. Mas, irmão Eliseu, eu sou bom. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. Não faço nada disso. Eu nem tenho coragem nem de pisar numa mosca. Não interessa. Para chegar ao céu só é através de Cristo. A salvação não é por obras. A salvação é pela fé, dom gratuito de Deus, dado a todo ser humano. Mas só existe um caminho. Um caminho. Que é Cristo Jesus, irmãos. Que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Eu não sei se todos aqui já são cristãos, não sei. Mas se você não é, a oportunidade está sendo hoje. Cristo, ele pode voltar a qualquer momento. A sua igreja espera Cristo agora, não é amanhã. Ele espera o Senhor hoje para buscar a sua igreja. Se você quer subir agora, aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Vocês lembram lá das 10 virgens? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o Senhor veio ali fazer uma visita às 10 virgens, né? Observe o texto, irmãos. As virgens eram amigas da noiva. Não é as noivas. Não é a noiva. A noiva já está no céu. Cristo vem buscar a sua igreja, irmãos. Aquela parábola ali, a igreja já está lá no gozo, com Cristo. As virgens ali eram amigas da noiva. E elas ficaram para a grande tribulação, irmãos. Não seja como as 10 virgens. Não seja como amiga da noiva. Não adianta você ser amiga da noiva, não adianta. Ah, mas eu sou amigo do pastor, não adianta. Ah, mas eu sou amigo da minha esposa e ela é cristã, não adianta. Elas ficaram. E quando o noivo falou, olha, cheguei, ai meu Deus, eu estou sem um azeite, me presta um pouquinho aí. Quantas daquelas noivas subiram?
5. E 5 ficou. Elas teve a última oportunidade naquele momento. Ali representa o fim. Ali é o fim. O fim de todo mundo, irmãos. Cristo vem buscar a sua igreja. Se você não quiser estar aqui para ver como será o fim, reanime a sua esperança. Para nós, a minha maior esperança é a volta de Cristo Jesus. Não me importa a casa, não importa carro, não me importa filho, não me importa esposa. Eu não estou dizendo que carro, filho, esposa não seja importante, irmãos, é importantíssimo. Mas a mais importante da minha vida é a minha salvação. Eu estar morando com Cristo Jesus. Né? Posso pegar mais 5 minutos? Eu já dei aqui eu não gosto de passar do tempo, os irmãos me conhecem, mas eu não posso deixar de falar isso. Vocês lembram lá da passagem do servo fiel e o servo infiel? O que diz? O servo infiel pegou o seu talento, o único talento que ele tinha, e ele fez o quê? Escondeu. Essa obrigação que nós temos de anunciar o evangelho, vem algo tremendo atrás disso. Porque se me é uma obrigação de agradecimento que eu tenho que anunciar, há um pecado por trás, o pecado da negligência. Tiago falou, se eu sei fazer o bem e não faço, eu faço o quê? Eu peco. Se eu sei pregar, se eu sei falar de Jesus e não prego e não falo, eu estou sendo o quê? Negligente. Eu estou sendo negligente. Olha, e ele disse assim, olha, eu, Senhor, sabia da sua grandeza, como o Senhor era. Peguei aquele talento, o que eu fiz? Escondi. Aí, servo infiel, vou te lançar aonde? Aonde o servo foi lançado? Nas trevas, aonde tem ranger e pranto, irmãos. Aí vem aquele outro. Aí Jesus volta, o servo tinha um e granjeou outro. Ainda diz que encontrou ele o quê? Servindo. Ah, Senhor, eu tinha 2, ganhei mais 2, mas eu estou servindo. Que Jesus volte para buscar a sua igreja e encontre, irmãos, cada um de nós servindo. Servindo a Ele. A palavra servir não é fim. A palavra servir, você continua servindo. Ela só é o fim quando você vai ser transladado, arrebatado. Enquanto nós não formos arrebatados, continuamos servindo. Continuamos fazendo, anunciando o evangelho, para que o reino do Senhor ganhe almas, para que o reino do Senhor se enche de alma, tirando da mão do inimigo, irmãos. Tirando da mão do inimigo. E se você tem a oportunidade, se você tem a oportunidade de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, não deixe para o dia de amanhã, que pode ser a última, em nome de Jesus. Amém.